Boa noite, estamos abrindo aqui o nosso painel regional, sempre com você, não é? De segunda a sexta, às 10 da noite, na sequência do programa do JB, com figuras importantes, entrevistas e debates sobre a região metropolitana e sobre o Brasil também, não é? Lembrando que a gente tem sempre às 1h30 da tarde o painel regional Debates, não é? Também com personalidades do Brasil e da região, debatendo e discutindo as nossas demandas, os nossos problemas, não é? O dia a dia da região metropolitana e a pauta nacional também. Conosco nessa edição o vereador Antônio Carlos Banha, que é vereador do PMDB aqui de Santos. Boa noite, tudo bem, vereador? Prazer revê-lo aqui no painel. Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Uma honra estar aqui no seu programa e principalmente vindo hoje de mais um confronto Brasil e México, né? Pois é, 3014-5281, estamos ao vivo aqui, não é, com você no painel regional nessa terça-feira, né? Você liga para cá, participa com a gente, envia aí o seu comentário, a sua pergunta a respeito dos assuntos importantes que nós vamos discutir, nós vamos debater aqui com o vereador Banha do PMDB de Santos. O Banha já iniciou aqui falando de futebol, estamos no clima total de Copa do Mundo, né? Aliás, uma Copa bonita, né? Uma Copa maravilhosa, me surpreende, né? Ver os estádios lotados, clima de alegria, de festa, sem confusão, sem briga, sem tumulto, não é? Mas hoje eu sou obrigado a dizer que estou extremamente decepcionado com o futebol da seleção brasileira. 0-0, xoxo. Esperava mais do time do Filipão, fosse para cima do México, encurralasse o México, jogasse mais para cima do time mexicano. Não aconteceu nada disso, né? Vejo a seleção dependente do Neymar, né? E não sei, não gostei do 0-0, achei ruim. E o Brasil agora precisa se preocupar, hein? Precisa se preocupar, precisa ganhar de Camarões, para não ter que ficar na calculadora ali fazendo conta. O Banha me falava antes que tem uma opinião ao contrário da minha. Fica à vontade aí, que acompanhou. O Banha é torcedor de arquibancada também, né? Que nem eu, né? Fomos torcedores de arquibancada já há tempos passados. Hoje nem tanto, né? Somos mais torcedor do controle remoto, né? Na TV, né? Mas os dois santistas, né? Acompanhamos futebol há muitos anos. Você não tem a mesma opinião que eu, não está tão decepcionado como eu, né, Banha? Boturão, a gente tem acompanhado os jogos da seleção brasileira. Fico feliz em ver aquela alegria em todos os estádios. Eu acompanhei quase que pedaço aí, quase de todos os jogos em vários estádios do país. Vi uma belíssima festa, estádios lotados, pessoas acompanhando com suas famílias, o povo do Brasil inteiro, do mundo inteiro acompanhando a Copa do Mundo, jornalistas. Logicamente, as falhas sempre vão existir, os percalços, mas a gente não vê as ocorrências que hoje viraram moda, né? Graças a Deus nós não vimos nenhum tipo de ocorrência desses campeonatos que nós vimos aí, organizados no nosso país, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, agressões, torcida, rivalidade. Não, a gente viu uma festa a nível de congraçamento mundial, onde o que está em jogo é o futebol, é a bola que rola no gramado e o time que se comporta melhor. E, logicamente, há um tempo de preparação. Tudo isso vem de encontro ao que nós estamos vendo aqui nos últimos... Nós, da geração Pelé, nós que vimos o Pelé jogar, nós que vimos uma seleção, acho que depois de 70, a grande seleção que nós vimos jogar com futebol bonito, alegre, vistoso, é o futebol da Copa de 82, lá com o Tele Santana, com todo aquele, com o Serginho, com o Éder, com o Zico, com o Sócrates. Que time maravilhoso. Né? Com o Falcão. Júnior, olha, era impecável. Ela ganhou as 3 primeiras partidas com o pé nas costas, como a gente fala no jargão. Eu não quero me estender nesse programa, que eu acho que o especialista aqui da casa, e eu sou fã de carteirinha, é o nosso querido Armando Gomes, com a sua bancada maravilhosa, vai discorrer com mais propriedade que nós. Somos simples torcedores, mas que vimos futebol bonito, que apreciamos o futebol arte, que apreciamos aquele toque de bola, uma seleção que já vem com uma responsabilidade de ter sido 5 vezes campeã mundial. Então já chega com uma pressão, já chega com um número muito maior que qualquer outra, mas não tem mais bobo no futebol. Não existe mais. E aí você joga com o regulamento, coisa que a gente tem visto seleções já fazerem isso há muitas décadas, que jogam com o regulamento para chegar nas semifinais.
Eu não sou a favor, eu acho que hoje faltou o gol. O gol é o símbolo maior do sucesso de uma equipe vitoriosa. Eu acho que o Brasil deu sufoco no México, o Brasil tocou a bola, o Brasil chutou a gol, o Brasil cabeceou. Tivemos um dia feliz de um goleiro excepcional. Ele fez duas defesas absolutamente inacreditáveis. Inacreditáveis. Fora aquela cabeçada do Neymar, a cabeçada do Thiago Silva, olha... puro reflexo. Poucas vezes na vida eu vi coisa igual. E a gente vê que tem um histórico definido. Esse goleiro joga no campeonato francês e a gente sabe da sua qualidade. Temos um Rafa Marques, que esteve no Barcelona, o Chicharito e outros guardado, né? Um meio-campista muito bom. Não é uma seleção. Eu fiquei até apreensivo no começo do jogo, ô Boturão, mas senti um grau de evolução e amadurecimento. Porque se o Brasil entra, a gente sabe que jogo de estreia, sempre é difícil. Mas se o Brasil entrasse, como entrou com a Croácia, naquela letargia, hoje levava. Hoje tomava gol. Mas não, o Brasil já chegou correndo junto, é um número elevado de faltas que nós nunca vimos em jogo nenhum na Copa toda. Nós acompanhamos hoje faltas, jogo pegado, jogo vibrado, virou a composição. Alguns jogadores estão deixando a desejar porque não jogam como jogavam em seus clubes. A gente viu aí. O Fred não é o mesmo daquele Fred artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Paulinho não é o mesmo do Paulinho, jogador do Corinthians. Os dois laterais ainda preocupam o sistema defensivo brasileiro, mas tem um mimoço lá jogando muito futebol, o médio volante. Luiz Gustavo. É uma máquina de jogar bola no meio do campo. Jogou bem os dois jogos, sem dúvida. Cobre, avança, destrói, e no final do jogo ainda estava jogando de meia. Jogava de ponta de lança ainda, no final do jogo. Então, a gente vê alguns talentos sobressair. O Neymar, a gente não se pode comparar nada e ninguém desse atual scratch brasileiro ao Neymar. Não, de jeito nenhum. O Neymar é um fora de série. E tem feito suas partidas. Acima de todos. Mas, logicamente, que precisa de ajuda. A seleção é um conjunto, é um contexto como um todo. A gente viu a aula que nos deu a Holanda contra a Espanha. Num futebol harmônico, de conjunto, não tem vedete, não tem estrela. Portugal, que achou que estava com a partida praticamente na mão, tomou um nó tático de uma equipe totalmente equilibrada, que sabe jogar com regulamento. Esse é um time bem montado. A Alemanha sabe jogar com regulamento. Então é o seguinte, poderoso, é como a gente fala na política, serve para o futebol. Cada dia é um dia. E o papel do torcedor é esse. Cada jogo é uma história, né? Já dizia o velho ditado, né? Já diz aí o nosso querido Armando Gomes. Encontrei Clodoaldo Tavares Santana depois do jogo. Campeão do mundo. Tricampeão mundial. Clodoaldo estava muito irritado, viu? Muito irritado. Inclusive na coletiva do Filipão, quando o Filipão estava monossilábico, né? Visivelmente irritado com as perguntas. O que vai fazer, Brasil? Empatou 0-0 em casa, enfim, não fez o resultado que a torcida queria. Ele é obrigado a escutar algumas perguntas desagradáveis, principalmente sobre esses jogadores, assim, Paulinho, os dois laterais, o Fred, por que o William não entrou mais cedo, essa coisa toda. Você me dizia até antes do programa, mas o William ia resolver o jogo para o Brasil? Até acho que não ia resolver, mas eu acho que deveria ter entrado mais cedo. E o Clodoaldo me disse assim, pô, o Filipão não pode dizer isso. Se classificar, classificou. Se não classificar, não classificou. Acho que o Filipão deu uma escorregada na coletiva e, por irritação, soltou essa frase. Eu ouvi essa frase. O Clodoaldo estava muito irritado com essa frase do Filipão. Eu compreendo até os dois lados e conheço o Clodoaldo, um amigo, um irmão, uma pessoa de uma índole maravilhosa, um jogador de futebol excepcional que esteve no Santos, começou no Santos e terminou no Santos a sua carreira, uma pessoa apaixonada pelo Santos. E quem jogou ao lado de Gerson, de Jairzinho, de Carlos Alberto Torres, Rivelino. Ele, logicamente, que tem um gosto Tostão. muito apurado, refinado no trato da arte do futebol, jogou com adversários maravilhosos, sabe apenas tudo do futebol. Agora, o Felipão, a gente pode descartar a sua experiência. Não como jogador de futebol, porque ele foi um jogador medíocre. Mas como técnico de seleção, nós temos que tirar o chapéu para ele. Um homem campeão, classificou a seleção de Portugal, está fazendo o seu papel, que se eu estivesse no lugar dele, estaria fazendo a mesma coisa. No momento, agora, é proteger o grupo. Isso, é correto. Você tem que proteger o grupo. Ele é o grande líder. Se tiver que massacrar,
que se massacre o seu Felipão. E ele está tomando esse papel, ele está cumprindo esse papel. E vai usar isso lá dentro, né? Falar, estão acabando com a gente. Não jogamos nada, perdemos 0-0 e tal, os caras estão acabando com a gente. E agora? Ele usa muito um tipo até que o torcedor às vezes vai falar, um tipo canastrão do futebol, mas não. Ele está com essa, galgando cada etapa e chamando a responsabilidade para si, mas usando lá dentro dos vestiários, e o Clodoaldo sabe como ninguém, o Clodoaldo foi diretor de futebol do Santos, acompanhou grandes técnicos. No tempo do Clodoaldo não tinha nem técnico, ele entregava-se camisa, lógico, a competência do nosso querido Lula, o campeão dos campeões. Luiz Alonso. Luiz Alonso, isso não existe, mas um time daquele jogava por música. Agora, o que a gente vê na seleção é essa proteção, não exaltar demais as qualidades do Neymar, deixar ele com a bola no chão, olha, você é mais um, mas lógico sabemos que ele é diferenciado. E ele tem que acalmar, conseguir acalmar, amparar essa ansiedade, essa vontade, não deixar o time letárgico, defender das perguntas, logicamente que a imprensa quer notícia, quer soltar um balão, Agora, os campeões aqui, que a gente está acostumado a lidar com eles, e são sempre campeões aí do Brasil, de Libertadores, a gente vê com Luxemburgo, a gente vê com Filipão, vê com Muricy, eles chamam a responsabilidade. São monossilábicos algumas vezes, às vezes tem uma posição de canastrões, né? Esse é um jogo de palavra, segurou, a imprensa não gosta. Então, você não tem que falar que a imprensa está fazendo o seu serviço, está fazendo uma grande cobertura, uma brilhante cobertura, tem que levar a palavra para o mundo. E ele ali, naquele momento, ele até cortou, até em alguns momentos, você jogou mal a seleção? Eu não acho. Não, mas não, cresceu, está evoluindo. E assim ele foi levando a entrevista do jeito que ele quis. Ali, né? Segurou, matou no peito, segurou a euforia, o clamor da imprensa internacional. E, logicamente, vai usar toda a sua experiência, a sua esperteza, para unir mais esse grupo, para cobrar mais desse grupo, porque ele usa todo o prefácio do livro do nosso querido Daniel Goleman, a inteligência emocional, ele usa o emocional para buscar o algo mais. Você pode ver que no próximo jogo... com competência, sim. No próximo jogo, né? Esse povo vai comer grama. O próximo jogo, pode ser com Camarões... Camarões, segunda-feira. Com quem for, esse grupo que entrar, que vai jogar, vai voar abaixo, porque vai ter que mostrar serviço pro Felipão. Então agora, a gente sabe, esses bastidores, como é que é picante, provocante. Agora, pessoal, torcida brasileira, como eu, como você, como o Vinagre, estamos discutindo essa questão do futebol brasileiro, nós estamos chateados. Nós estamos acostumados a ver o Brasil vibrante, toque de bola, goleador, campeão. Mas vamos ter um pouco mais de paciência que o futebol hoje está nivelado, infelizmente por baixo, né? É verdade. Antes de fechar esse bloco aqui, algo que a gente que acompanha o futebol, que gosta de futebol, eu falei brincando que o Banha é torcedor aqui bancada, e ele foi mesmo torcedor aqui bancada, como eu fui também, né? Hoje a gente já está meio rodado, meio gasto, a gente fica mais no controle remoto em casa, que vai para o estádio de futebol, evidentemente, né? Mas uma coisa que me impressionou muito, né? Ninguém vaiou a seleção brasileira. Nem no começo, nem no meio do primeiro tempo, nem no intervalo, nem durante o segundo tempo, nem no final do jogo com 0-0. A seleção não foi vaiada em momento algum hoje em Fortaleza. É incrível, né? Mas é isso que a gente espera de um país que vive o Estado democrático de direito. As manifestações, elas são válidas, as vaias, os apupos. Agora, nós somos contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de desrespeito. Nós tivemos aí recentemente, Santos inaugurou para o mundo o maior museu da história do mundo. Museu do Atleta do Século, Museu Pelé. Tinham mais de 600 pessoas na plateia, mais 300 cobrindo a entrega do museu. Tinha gente de todos os partidos, facções partidárias, de todas as correntes. Eu não ouvi uma vaia. Marta Suplicy, Chiquioro, o governador, Michel Temer, o prefeito, vários políticos, vários jogadores de futebol, corintiano, são paulino, palmeirense. Não houve absolutamente nada. Mas é isso que a gente espera do Estado Democrático de Direito. Agora, você, seja o governador do Estado, seja o prefeito municipal, seja o chefe da nação, você não tem, ninguém tem o direito de xingar, de defenestrar, de agredir,
De maneira alguma. É o chefe do Estado. Você não está feliz, você não gosta do trabalho feito por este ou por aquele político, por este ou por aquele prefeito, governador. O resultado, a maior arma da democracia ainda continua sendo a urna. Então, você vai lá na urna e descarregue toda a sua angústia, a sua depressão, o seu descontentamento lá. Agora, no campo de futebol, leve alegria, leve seus filhos, aprenda, olhe a beleza do futebol e procure também reconhecer as virtudes do seu adversário que está em campo, que também nós temos muito que aprender com essas pessoas que vieram de tão longe. Muitos fizeram suas economias aí 4, 5, 6, 7 anos para vir aqui ver a Copa do Mundo no Brasil. Então, trate bem os nossos turistas, trate bem as pessoas que estão indo aos estádios, as pessoas que escolheram a cidade de Santos, como essas delegações. Parece que nós estamos dando sorte, né? Sem dúvida. Para o México, estamos dando sorte para Costa Rica. Então, de repente classifica os dois, hein? Hoje de castigo já pedi para o Paulo Barbosa, para o Paulo Alexandre Barbosa, olha, não deixa mais tequila, nem pina colada, nem taco, nem chile, não serve nada hoje para eles. Nada. Então de castigo. Vamos para o intervalo rapidamente aqui no Painel Regional, a gente volta já já. Muito bem, Painel Regional está de volta, né, nesta edição, com prazer, conversando com o vereador Banha, do PMDB aqui da cidade de Santos, né? E o telefone sempre aberto para você entrar em contato com a gente, participar conosco, né? 3014-5281, pergunte ao Banha, mande aí a sua mensagem, a sua opinião a respeito dos temas, né? Falamos sobre a Copa do Mundo, lógico, hoje teve o jogo da Seleção Brasileira e a gente está acompanhando aí com toda a atenção, junto com todo o torcedor, camisa amarela para todo lado, bandeira para todo lado, a Copa pegou e é uma grande festa que o Brasil está vivendo, é muito legal isso, né? Coleta seletiva nas escolas, projeto aqui do Banha aprovado na Câmara, é isso, vereador? Nós encaminhamos um projeto até de natureza nesse mundo que vivemos, daí de respeito ao meio ambiente, natureza simples, né, mas de suma importância, porque é na tenra idade que se aprende os bons hábitos, é na escola, que a escola é a extensão da nossa casa. Então você vai orientando a criança como é que faz a coleta do lixo limpo, como você deposita esse lixo, se é vidro, se é plástico, se é madeira, se é lata, se é alumínio, se é ferro, enfim. E já com o intuito de você também já pode fazer uma educação financeira com os valores arrecadados desse material reciclado que é vendido. Eu já vi até projetos em Sorocaba, Campinas, Paulínia, onde com a venda e a separação desses materiais, quando não utilizados de alguma forma, de uma maneira lúdica, de uma maneira pedagógica pelas crianças, a comercialização desse lixo, desses inservíveis, serve para quê? Para melhorar a funcionabilidade das escolas. Eles compram, com essa verba, Boturão, compram computadores, compram multimídia, compram uma série de equipamentos que a escola mexe com a autoestima do aluno e o aluno acaba fazendo daquilo uma grande gincana no seu bairro, onde ele começa a orientar os pais, olha, hoje eu tenho que levar o meu lixo limpo para a escola, olha, hoje eu coletei não sei quantas garrafas PETs, olha, hoje eu coletei tantas latinhas de alumínio. E com isso você vai fazendo uma ciranda cultural, uma ciranda de cidadania junto a interação de pais, alunos, professores e, logicamente, que é pela educação e pelo amor, você vai ter um disciplinamento, você vai ter cidades mais limpas e você vai ter uma economia lá na frente. O que acontece no mundo de hoje? Nós começamos pelas avessas. Parece que quem produz o lixo hoje é o poder público. E não é. Pessoas, a gente está vendo aqui, falando aqui de... Todo mundo gosta dos animais, gosta de cachorro, gosta de gato. Mas o cidadão sai com o seu animal e os animais defecam pelas calçadas, pelas ruas. Ninguém é capaz de retirar, de catar o lixo, ou se retira, joga em qualquer lugar. Esse é um grande problema. A pessoa acha que sai com o saquinho na mão. Sai de migué. Recolhe, é o famoso migué, né? Pimba, né? Deposita ali no vizinho e tal. Não é por aí, né? Não, mas esse tipo de coisa é aquela coisa. Se você não faz, para que vem o legislador? Mas tudo vai ser na base da lei? Não. Nós vivemos em sociedade. E essa sociedade tem várias cabeças pensantes. E dali,
Se você não tiver um ordenamento, um disciplinamento para ter o quê? O bom viver, para ter qualidade de vida, a questão da boa vizinhança. Já pensou? Se cada um depositar o lixo do jeito que é, um joga no meio da rua, outro joga no canal, outro pendura no fio elétrico, outro só põe no domingo, outro acumula lixo dentro de casa. Não, tem que ter noções, tem que ter regramento. E mesmo com regramento, estou com 50 anos, Boturão, quase 50 anos. E a gente vê ainda, já sabe, que o lixeiro, o caminhão do lixo, ele não passa no domingo. Porque o cidadão joga o lixo no entorno de escolas municipais, no entorno de policlínicas, no entorno de logradouros públicos, até em asilos, porta de asilos, a gente vê ratos, prolifera o número de roedores, de uma situação difícil. A gente tá vendo gente ainda morrer em Santos, temos casos, tem uma sugestão para o seu programa, trazer alguns infectologistas aqui, com relação à leishmaniose. Nós fizemos uma lei também recentemente sobre isso, controle disso aí. Voltamos também com tudo com relação à leptospirose. Perdemos 4 amigos nesses últimos 2 anos na região do mercado municipal. Inclusive um era dono de uma barraca de frutas dentro do mercado. O filho já tinha morrido disso. E o pai acabou falecendo esse ano. Leishmaniose? De leptospirose. Então, é um acúmulo muito grande de roedores. Por quê? O roedor, ele só vai onde tem alimento. Aí o cidadão não tem que saber os horários, que hora que passa o lixo limpo, que hora que passa o lixo orgânico, como é que separa esse lixo. Então já na tenra idade você ensina, porque depois de burro velho, o cidadão não vai mais fazer absolutamente nada. A única lei que entra na cabeça é a lei de levar vantagem, a lei do gesso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a energia da lei, ela tem que vir agora. Como agora um colega nosso no plenário, ele cobrou aquilo que a lei já existia em 67. Ele não fez a lei está lá desde 67, no Código de Posturas. Colocar o lixo em recipientes corretos, e quem jogar o lixo fora, do local correto e na hora errada, vai ser multado de acordo com a lei. Ele aumentou, dobrou, triplicou a lei e está fazendo uma grande campanha. E cobrar dos fiscais, que nós temos fiscais de postura, tirem foto, busquem, vejam quem são essas pessoas que jogam os detritos na rua. Nós chegamos a tirar cavalos mortos de dentro do canal. Nós chegamos a ver televisões, geladeiras. Então, isso aí acabou com o meio ambiente. A gente vê hoje... Falta de educação pura, né? Não, nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque a gente vê lá o Rio Furado, o Rio do Bugre, toda essa Santos Novos Tempos, esses rios estão todos assoreados. Por quê? Foram invadindo o mangue, foram aterrando o mangue, foram fazendo casas, palafitas, enfim. A natureza, hoje, qualquer que seja, até na maré enchendo, alaga a região da Zona Noroeste. Então, e não é só lá, a gente tinha uma campanha plena nos morros, os lixos que saíam nas encostas dos morros, porque não tem caçamba, eu vou jogar por aqui mesmo. Não, tem que ter caçamba, tem que ter recolhimento, tem que cobrar o serviço público. Por isso essa lei é tão importante, para que a gente possa viver em harmonia, ter qualidade de vida, uma cidade que é turística, uma cidade que representa tanto, que é a quinta cidade em qualidade de vida do Brasil, tem que ter uma coleta boa, e tem, mas precisa ter um espírito de cidadania maior no quesito de a limpeza urbana. A responsabilidade é de todos nós. Não é dizer que está sujo porque o poder público não limpou. Está sujo porque alguém jogou o lixo ali. Então, a gente tem que começar desse princípio. E, logicamente, na tenra-idade e na escola, nós vamos ter aí... E passa. Não dá para jogar também o problema para a escola. Passa primeiro. De dentro de casa é que começa os primeiros ensinamentos. Mas é importante, como você diz, na tenra-idade, logo como criança, aprenderem, né, a se aculturarem com relação ao meio ambiente, a questão da limpeza pública, e levarem para dentro de casa esses ensinamentos, né, porque os filhos muitas vezes ensinam os pais, né? Agora, esse projeto foi aprovado, né? A legislação está aprovada na Câmara e vai à sanção do prefeito agora, é isso? Vamos aguardar o prefeito Paulo Alexandre, também uma pessoa voltada à educação, focada na nova geração, nas crianças, e principalmente isso gera uma economia muito grande aos cofres públicos. Você deixa
de fazer o retrabalho. Qual é o retrabalho? É fazer tudo aquilo que você já fez. O cidadão passou a coleta e à tarde tem que passar o caminhão do lixo. A gente vê em algumas esquinas pás carregadeiras carregando caminhões, porque os entulhos são depositados a eito em praças públicas, em canais, em logradouros, e não é o correto. Logicamente, o cidadão tem os disques lá, 181, Disque Denúncia, Disque 100, tem a ouvidoria para reclamar, e tem as coletas de resíduos sólidos que podem ser acionados aí pela Secretaria do Meio Ambiente e chamar o caminhão para retirar esses resíduos. Quem não tiver condição, logicamente, e quem fizer essas suas construções, que contrate caçambas de lixo, que contrate profissionais adequados e não joguem esse lixo depositado aí nas ruas e nos logradouros da nossa cidade. Por falar em lixo, houve uma paralisação, houve uma greve aí dos funcionários do lixo aqui, das empresas que fazem o serviço de lixo aqui em Santos, em Praia Grande, enfim, né? Mas a greve está solucionada, houve aí um reajuste de 12% e a situação parece que agora está resolvida. Estamos em cima do break, na volta o Banha fala sobre esse assunto importante também para a cidade e para a região, né? Voltamos já já. De volta com o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional, aqui com o Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos. Algumas perguntas já chegando, já o espaço importante do telespectador, mas a gente fechou o bloco anterior falando sobre a limpeza pública. Houve uma greve dos funcionários da empresa que faz essa limpeza pública, aliás, com bastante competência aqui em Santos, em Praia Grande, enfim, 12%, né, de reajuste, não é pouca coisa, né? E a situação agora me parece saneada, né? Era o pedido, a reivindicação da categoria... Começou com 12,5%, chegaram a 10%, e agora no TRT foi feita aquela conciliação, mas as empresas que fazem a concessão, exploram aí a questão da limpeza urbana, chegaram a esse denominador. Não houve paralisação 100%, até porque são um serviço essencial, e se garantiu aquela margem de 70% em várias cidades, e foi uma operação tranquila, meritória até pela valorosa categoria que é. Eu não imagino uma cidade sem os nossos sanitaristas, os primeiros sanitaristas que são os nossos garis, os nossos lixeiros, as nossas margaridas, porque eles fazem a coleta diariamente do lixo, e, logicamente, preservam a saúde pública e fazem um serviço de belíssima qualidade. Posso dizer aqui de Santos, e acompanho muitas cidades da Baixada, mas Santos, principalmente, é o quesito número 1 de eficiência, é a coleta do lixo, conforme até as pesquisas aí de vários meios de veículos de comunicação, do IBOP, da ANESE, do IPAT, e a gente vê que a questão da coleta do lixo, a gente vê pelos ônibus, pela mão de obra. Eu não conheço uma rua em Santos que não tenha a coleta de lixo, que não passe o lixeiro, que não faça esse serviço com muita eficiência e com muita qualidade. Silvio do Rio Branco, mais uma vez com a gente. Banha, seria possível uma ação contra Piracicabana, das linhas intermunicipais, que estão demorando mais de uma hora, no ponto, né, fazendo com que as pessoas esperem, né? E isso acontece todos os dias, diz ele. E sobre a iluminação no Macuco, que ainda não foi feito nada, continua muito escuro, é a reclamação dele. É verdade, o Silvio tem plena razão. Precisaríamos aí você identificar, o Silvio, você pode até mandar aqui para o painel regional ou para o 32196419, mandar quais são as linhas que estão aí com essa espera, porque quando fala em linha intermunicipal, você não pode cobrar a municipalidade, porque nós só tratamos das linhas locais. Quem controla as intermunicipais é o MTU. Então, nós estaremos aí provocando o MTU, provocando até, se for necessário, o Ministério Público, para que a gente peça a planilha e acompanhe por que dessa demora, quantos veículos operam nessa linha, e com relação à iluminação, está se fazendo aí uma nova experiência com lâmpadas de LED. Parece que vamos ter aqui algumas empresas tratando da iluminação, e dentro em breve o Macuco e Casa Popular, que foi o primeiro local em Santos
a ter mudança de modal de luz. Antigamente tínhamos vapor de mercúrio, depois foi vapor de sódio, era uma luz mais amarelada, agora tem uma luz mais clara. E também com relação à poda de árvores, isso é muito importante, nós temos uma falha muito grande com relação às podas na cidade, e a cidade acaba, as copas de árvore acabam atrapalhando a luminosidade, e isso também é um calcanhar de Aquiles da nossa administração. Carolina do Boqueirão diz assim: Banha, amanhã terá greve, como estão comentando aí, greve dos ônibus. Tem alguma informação sobre isso? Eu só vi que estavam em tratativas aí, eu até peguei pelos próprios jornais dos periódicos da nossa região, o Pestana, que é o presidente da Federação dos Rodoviários, falava em estado de alerta e reivindicando. Outro dia teve também alguma manifestação ali pela Praça Mauá, mas eu acredito que dentro de um contexto geral nós teremos aí tranquilidade. O prefeito recentemente veio aqui no seu programa dizendo que o assunto da mobilidade vai ser equacionado. Vamos redimensionar aí com a vinda do VLT a tarifa única e, logicamente, o percurso do ônibus vai ser menor. E isso tudo tem que ser colocado aí nesse contexto, e também a questão da reivindicação dos motoristas que têm trabalhado e muito para a nossa cidade. Carlos Salgado, que é do PMDB de Praia Grande, diz assim: Banha, o PMDB está na hora de parar de ser coadjuvante nas eleições para a presidência da República? Essa sempre foi a nossa bandeira. Eu milito no PMDB desde a tenra idade, desde a eleição de Oswaldo Justo. Ainda tínhamos na época o MDB, 35 anos de militância. E sempre foi a nossa vontade, porque o maior partido do país, seja em números e assentos no Congresso, no Senado, em prefeituras, câmaras de vereadores, alguns governos, governadores, já passou até da hora de lançarmos aí um candidato. E um grande nome seria o Michel Temer, que tem feito um trabalho para o nosso estado de São Paulo e principalmente para a nossa cidade de Santos, um trabalho de alta relevância, até comentado pelos próprios adversários políticos e que o respeitam muito, no caso do PSDB, o caso do PT. O Michel nos ajudou no Hospital dos Estivadores, Michel nos ajudou no PAC da Mobilidade, Michel nos ajudou no Museu Pelé, Michel tem nos ajudado em muito em tratativas, principalmente no que tange a dinheiro federal. E hoje, essa velocidade, essa sapiência, essa rapidez do atual prefeito, o atual prefeito foi mais em Brasília que os outros 2 últimos prefeitos que passaram por Santos. Nesse tempo que ele está aí de mandato, já por muitas vezes encontrei com o prefeito Paulo Alexandre nos gabinetes dos ministros e principalmente no gabinete de Michel Temer. Só para fechar, o Rogério da Encruzilhada pergunta assim ao Banha, se não é caro, R$18, né, para as pessoas frequentarem o Museu Pelé. Lembrando, olha, no primeiro dia, mais de 400 pessoas estiveram no Museu Pelé, não é pouca coisa não, hein? Eu acho um preço, lógico que o acervo do Pelé não tem preço. O museu que foi feito, a homenagem feita ao atleta, a localização, a reurbanização, a restauração, eu acho que aquilo é uma marca que vai ficar para a história da cidade, do país, do Pelé, para os próximos 100, 200, 300 anos. O preço está muito aquém da realidade de Santos. R$18 é um preço elevado, sim. Nós temos que colocar todos os equipamentos turísticos com o mesmo porte, com a mesma tarifa, no caso do orquidário, o aquário, todos teriam que ter tarifa única e respeitar a questão dos estudantes, dos idosos. Logicamente, nós teríamos aí condição de oferecer. Nós não fizemos só o museu para os estrangeiros, nem muito menos só para turistas. Nós fizemos o museu para que todos possam ter a oportunidade de visitá-lo e não ser um artigo de luxo, como nós vimos ali, logo na inauguração do Coliseu, aconteceu a mesma coisa. Qual as pessoas da periferia que poderiam assistir uma peça teatral, ver um show dos Globais dentro do Coliseu, ver uma orquestra sinfônica dentro do Coliseu? Então, teríamos que fazer pacotes nas escolas, parcerias públicas para que levassem essas crianças, esses garotos,
até o teatro para conhecer. Um dia eu entrei no teatro. Então, não podemos distanciar a cultura da nossa população, temos que rever, sim, essas tarifas. E digo mais, eu parabenizo o prefeito, foi muito eficiente nesses últimos meses, se dedicando para inaugurar o museu no tempo correto e entregá-lo também na mesma data. Mas nós estamos atentos, porque eu estou preocupado com o custo daquele empreendimento, me sobressaltou, estive na visita e estou muito preocupado com o gasto que foi feito e do jeito que foi entregue. Esperava muito mais, até por ser um acervo maravilhoso e belíssimo do Pelé, mas o dinheiro usado, eu acho que foi um dinheiro gasto. Vou conferir, vou levantar todas as tabelas e planilhas de custo, não compactuo com esse gasto, com esse montante total. Estamos fechando aqui o painel regional nessa edição. Prazer conversando aqui com o Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, mais uma vez com a gente. Obrigado, viu, vereador? Até a próxima. Obrigado você, Boturão. Um forte abraço e que nós tenhamos aí um Brasil melhor na próxima partida e, se Deus quiser, classificado para as finais. É um passo por vez, hein, Boturão? É verdade, um passo de cada vez. Fechando o painel regional, obrigado a você que acompanhou a gente, obrigado ao Banha que esteve conosco. E a gente volta amanhã, 10 da noite, depois do JB, e 1h30 da tarde, sempre com o painel regional Debates. Até amanhã, obrigado, tchau.